Fala, galera. Lembrar vocês que o professor também falou um pouco sobre queda livre dos corpos. Quem lembra aí? Uma das primeiras aulas aí, depois da prova, foi sobre queda livre dos corpos. Então, vamos rememorar o conceito sobre queda livre? Ou seja, quais as formas que nós usamos na queda livre? Ou seja, devemos lembrar que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E que a noção de peso remete muito à noção de força. Ou seja, força seria o quê? Aceleração vezes a massa, né? Sim? Massa vezes a aceleração. Isso é a noção de força. E numa queda livre também temos que o espaço é diretamente proporcional à aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Também podemos usar a fórmula velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ou seja, como a velocidade inicial é igual a zero, temos que a velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Ou seja, a cada segundo multiplica-se diretamente pela aceleração e você vai ter a velocidade de queda do corpo. Bom, isso aqui são fórmulas que eu estou passando resumidas sobre queda livre, mas a ideia principal que o professor quis mostrar foi sobre as leis de Kepler, onde ele usa a lei da gravitação universal. Ou seja, vamos ter que força é igual a gravidade multiplicado pela massa do corpo maior, do corpo menor e dividido pela distância entre eles ao quadrado. Isso aqui é uma das leis de Kepler. E o professor prossegue com a ideia de que... Vou só aqui fazer o desenho. Temos um objeto que é lançado a uma altura x aqui, ó, e aqui seria o raio da Terra, né? E ele calcula a aceleração independente desse objeto em relação à Terra. Ou seja, temos o raio da Terra, temos a gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ter aqui e a distância entre o objeto que cai até a superfície da Terra em relação ao raio, ou seja, do raio até ele toma como se fosse uma distância só, um raio só. E ele aplica isso na fórmula da gravitação universal. Aí como ficaria isso, né? Ou seja, vamos ter aqui a força de atração entre os corpos é igual à gravidade multiplicado pela massa dos corpos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Como a força, você já sabe que a aceleração multiplicada pela massa, vamos repetir aqui, ó. Aceleração multiplicado pela massa é igual à gravidade da Terra multiplicado pela massa dos corpos dividido pela distância entre eles. Ou seja, a distância seria o raio da Terra mais a altura ao qual o objeto foi lançado à superfície da Terra ao quadrado. Acho que agora vocês lembram dessa configuração de fórmula que o professor passou. Então, prosseguindo aqui o desenvolvimento dessa equação aqui, nós vamos chegar na aceleração independente do corpo. Porque a aceleração total é a aceleração da gravidade, mas ele quer saber a aceleração que é independente do objeto que cai. Então, ele vai usar a matemática para justificar aqui como se chega até a aceleração. Então, só subindo aqui um pouquinho, ó, vamos só prosseguir a partir daqui. Da noção de fatoração, nós podemos transcrever isso aqui como raio multiplicado por 1 mais altura sobre raio ao quadrado. Então, só transferir esse para aqui. E reorganizar a fórmula. Ou seja, se eu apagar aqui, ficaria mais ou menos dessa maneira. Gravidade multiplicado pelas massas dividido raio ao quadrado vezes 1 mais altura dividido por raio ao quadrado. Certo? Aqui nós podemos transformar isso aqui numa fração separada e ficaria mais ou menos assim. Ó. Aceleração vezes massa é igual. Ó, a massa menor aqui é igual à massa do corpo. Então nós já podemos cancelar daqui, sobrando a gravidade total multiplicado pela massa da Terra dividido por raio ao quadrado. Multiplicado por 1 mais altura dividido pelo raio ao quadrado. Lembrando que isso tudo aqui ó, é uma fração. Isso tudo aqui ó, tem 1 aqui em cima, né? Então ficaria dessa forma aqui. Essa massa aqui não existe, né? Fica só a aceleração. Então foi cancelado aqui, ó. Então teremos isso aqui, ó. E essa configuração aqui, na organização, ela se transforma em uma gravidade total. Então, vamos prosseguindo, vamos ter que a aceleração, independente do corpo, é igual a gravidade, normalmente repetimos isso aqui como sendo a gravidade da Terra, em geral, multiplicado por 1 sobre 1 mais altura sobre raio ao quadrado. Bom, a partir daqui, ainda podemos transformar isso aqui ficaria dessa forma aqui. A aceleração é igual a 1 mais altura sobre raio. Isso aqui é uma fração denominador, eu posso escrever dessa forma também, multiplicado, elevado a menos 2, multiplicado pela gravidade. Então chegamos à fórmula final, você calcular a aceleração da gravidade em relação ao corpo de massa menor, em relação à Terra. Bom, o professor passou esse cálculo, não sei se vocês lembram, e foi essa aula sobre queda livre dos corpos. E a partir daí, em algumas questões básicas de queda de corpo, ele prossegue a aula e finaliza.